Fala galera, beleza? Esse é o Jacksonlogia Brasil, o seu canal sobre o mundo das guitarras Jackson. Se você está chegando aqui agora, se você é novo no canal, já deixa o seu like aí para ajudar a gente, já se inscreve no canal e já ativa as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Eu sempre lembro que o nosso canal não é o canal oficial da marca. Se você procurar aí pelo YouTube, você vai encontrar o canal oficial da Jackson, que traz sempre vídeos profissionais, com entrevistas com os artistas da marca, mostra os lançamentos, enfim, vale a pena seguir a Jackson aqui no YouTube também, beleza? E eu sempre destaco, o nosso canal não é ligado, patrocinado de nenhuma forma com nenhum importador, lojista ou representante da marca no Brasil. A gente faz porque a gente gosta. Beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje, como vocês já viram aí no thumbnail, a gente está trazendo aqui três guitarristas que ficaram associados à marca, que tiveram a sua imagem associada à marca, mas que não estão dentro do mundo do rock e do metal. A Jackson, desde o seu nascedouro, sempre esteve lá associada ao hard rock, ao heavy metal, né? Lembrando, né, que a Jackson nasceu dentro da Charvel Guitars, que teve um boom de vendas ali com a questão da Super Stratos, né? Principalmente impulsionada por Ed Van Halen, enfim. E lá dentro da Charvel, que na época pertencia a Grover Jackson, né? Grover Jackson, que era um dos funcionários e sócios, acabou comprando a empresa, né? Assumiu a empresa em 78. Se você não está ligado nesses detalhes dessa história, aqui no canal a gente tem um vídeo bem bacana com a história das guitarras Jackson. Dá uma procurada aí que você acha e vale a pena assistir, beleza? Mas resumindo, né, ele resolveu criar a marca Jackson a partir do momento em que ele recebeu uma encomenda de uma guitarra de um rapazinho que estava começando a tocar com o Ozzy Osbourne, um rapazinho franzino chamado Randy Rhoads. E a partir daquele momento ele foi fazer uma guitarra para Randy Rhoads. A Charvel na época era uma custom shop, fazia guitarra sob encomenda, ia fazer uma guitarra sob encomenda para ele. Era uma guitarra especial, pontuda, enfim. E aí ele resolveu não lançar como Charvel, ele resolveu lançar com o nome dele, lançar como Jackson. Essa história também você encontra aqui no nosso canal. Você tem lá a série de guitarristas de Jackson, onde a gente sempre fala, sempre traz a história, a biografia daqueles guitarristas que tiveram a sua imagem, a sua carreira associada a Jackson de alguma maneira. E tem um lá sobre o Randy Rhoads, a gente conta mais detalhes dessa história. Pois bem, então desde aquele nascedouro, a marca já nasceu associada a atender guitarristas de rock, hard rock, heavy metal, enfim, os sons mais pesados, né, do rock e do metal. Naquele momento, nos anos 80, que era uma febre essa coisa da guitarra fritação, a guitarra realmente veloz, os guitarristas, né, precisavam de instrumentos específicos para esse estilo de música, a Jackson estava lá atendendo a todos eles, né, e o próprio Grover Jackson fez um trabalho de procurar os artistas, de procurar os guitar techs, ir até os shows, né, ir nos backstage, e mostrar os seus instrumentos, mostrar suas guitarras para divulgar. Por isso que tanta gente adotou os instrumentos, porque ele fez esse trabalho diretamente junto aos artistas. E como sempre foram guitarras muito boas, a filosofia sempre foi de muita qualidade, e realmente instrumentos agradáveis de se tocar, né, realmente com a qualidade técnica para você ter velocidade, enfim. Então a marca sempre esteve associada ao heavy metal. Mas gente de fora do heavy metal também percebeu essa qualidade, e naquele momento em que as guitarras estavam em alta, né, músicos de outros estilos também se interessaram em tocar com as guitarras da Jackson. E é aí que a gente vem com essa lista agora para vocês de 3 guitarristas fora do metal e que tocaram com guitarras da Jackson. O primeiro guitarrista que eu quero trazer aqui é uma verdadeira lenda da guitarra. Um cara que ficou muito conhecido por tocar com guitarras da Fender,
por tocar com guitarras da Gibson, por tocar de Les Paul, por tocar de Stratocaster, por tocar guitarras com alavanca, é o verdadeiro mago da alavanca. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Jeff Beck. Jeff Beck, guitarrista britânico, fez muito sucesso desde lá dos anos 60, tocou no Yardbirds, é importante lembrar isso, né? Tocou no Yardbirds, que era uma banda seminal do rock britânico. Enfim, Jeff Beck é realmente um cara genial. Depois foi fazer sua carreira com o Jeff Beck Group, que também fez muito sucesso, e daí em diante ele não parou mais, seja com música instrumental, música com cantores, né? Rod Stewart surgiu lá no Jeff Beck Group, né? Começou ali a fazer o seu nome a partir do Jeff Beck Group. Então vejam a importância do Jeff Beck. Jeff Beck, lá no início da Jackson, ele abandonou um pouquinho essa coisa de tocar com as guitarras mais tradicionais da Gibson, como a Les Paul, e da Fender, como a Stratocaster, para experimentar e tocar com as Super Stratos da Jackson. Inclusive, esse fato dele tocar de Jackson já apareceu aqui no nosso canal em outro momento. A gente tem um vídeo aqui com 6 curiosidades sobre as guitarras da Jackson que você não sabia. Se você ainda não viu esse vídeo, corre lá e assiste, que tem algumas curiosidades bem interessantes. E uma delas, a gente fala sobre a Jackson mais cara da história, que foi justamente uma Jackson do Jeff Beck, que foi a leilão, né, mais recentemente, né, o Jeff Beck já morreu, já tem alguns anos, e essa Jackson foi a leilão e foi vendida muito caro. Sem dúvida, a Jackson mais cara da história é a Jackson do Jeff Beck. Né, a Jackson que recebeu lá a assinatura da Tina Turner, porque ele usou essa Jackson para gravar Private Dancer da Tina Turner. Ele chegou a utilizar outras guitarras da Jackson também, ele chegou a utilizar a Soloist, enfim, né, que a Soloist, lembrando que é uma guitarra super Strato, como essa que está aqui comigo, né, uma Dink, né, com um formato reduzido, 7/8 de uma Stratocaster. Se você está na dúvida sobre a questão de Dink e shapes, assiste o nosso vídeo aí, que a gente fala sobre os vários shapes da Jackson, o nosso guia sobre os shapes da Jackson. Mas enfim, ele utilizava a Soloist, que nada mais é do que uma Stratocaster de tamanho reduzido 7/8 de uma Fender, porém com o braço inteiriço. Essa aqui que está comigo, ela tem um braço parafusado, porque essa não é uma Soloist, essa aqui é uma Fusion EX Professional, uma guitarra de fabricação japonesa, tá, lá dos anos 90, mas uma excelente guitarra também. Mas as do Jeff Beck eram Soloist, ou seja, o braço era inteiriço, não era parafusado, tá? E ele utilizou durante um bom período essas guitarras, fez muitas gravações, muitos shows, até que depois ele de fato retomou, né, aquele famoso uso das Stratocaster da Fender, onde foi, a partir daí passou a ter a própria assinatura dele na Fender, enfim, né? Mas durante um bom período, o nosso mago da alavanca, Jeff Beck, estava na lista de guitarristas que estavam usando o Jackson, mesmo ele não sendo um guitarrista de heavy metal, é um cara mais ligado ao blues, ao classic rock, ao jazz, por que não, um pouco ao fusion, né, outros estilos que não o heavy metal, mas estava lá uma Jackson nas mãos dele. Bom, o segundo guitarrista que eu vou trazer aqui é mais uma lenda da guitarra. Hoje o vídeo está de peso, só nomes realmente, só nome de peso, só lenda da guitarra. É um guitarrista de blues, ficou muito conhecido pelo blues, chegou a tocar alguma coisa de rock, talvez quase um hard rock em alguns momentos, né? Mas essencialmente um guitarrista de blues, um virtuoso, um cara de muito feeling, muito sentimento ao tocar, realmente uma técnica primorosa, um senso melódico fantástico. Eu estou falando dele, Gary Moore, o cara que ficou muito famoso por tocar com aquelas Les Paul, né? Gary Moore tocava com a Les Paul, tinha uma postura rock and roll, assim, né? Mas era essencialmente um bluesman, um bluseiro, né? E que teve o seu momento também de usar guitarra da Jackson. O bluseiro Gary Moore tocou com guitarra da Jackson. Isso inclusive ficou registrado. Gary Moore tocou de Jackson Soloist, né? Ele realmente chegou a utilizar as guitarras da Jackson no modelo Soloist, e você encontra isso registrado, por exemplo, num clipe de uma música muito famosa dele chamada The Loner. Pode pesquisar aí no YouTube, Gary Moore, The Loner, e você vai ver o Gary Moore lá nos anos 80,
que é uma faixa também, uma balada, uma power ballad, assim, com aquele estilão Gary Moore mesmo, né, muito feeling, sabe, muito melódico, só que ele não tá de Les Paul, ele tá com uma Jackson Soloist, ou seja, mais um guitarrista fora do metal e que se encantou pela facilidade de tocar, pela robustez, pela qualidade de construção das guitarras da Jackson. Bom, então fica aí a dica para que você procure aí no YouTube e assista ao vídeo do Gary Moore com The Loner, onde ele utiliza uma Jackson Soloist. Gary Moore tocando de Jackson. Por fim, trazendo aqui o terceiro guitarrista fora do metal, que também utilizou guitarras da Jackson. Um uso aí improvável. Quero trazer aqui um guitarrista que fez bastante sucesso dentro do nicho dele, que é o Jeff Healey. Jeff Healey, no Brasil, ele é bastante conhecido pela comunidade de guitarra como um guitarrista de blues. Ele tem os seus momentos ali onde ele vai para um outro lado, meio jazz, alguns momentos até um pouco rock, mas essencialmente Jeff Healey é um guitarrista de blues, né? No Brasil também ficou conhecido por aparecer naquele filme Matador de Aluguel, Roadhouse lá fora, né? Com Patrick Swayze, onde o Patrick Swayze, ele é lá o chefe de segurança de uma boate, ele vai para uma cidadezinha, onde ele vai cuidar lá, vira o gerente daquela boate. É uma boate que tem muita confusão, o pessoal tem muita briga, né, joga garrafa de bebida nas bandas que estão tocando, né, a banda tem que tocar atrás de uma grade para poder se proteger, e a banda que está tocando naquela casa lá é a Jeff Healey Band, é o Jeff Healey tocando. Jeff Healey tem como característica também, é um guitarrista cego de nascença, então ele sempre tocou a guitarra de uma maneira diferente, ele tocava com a guitarra deitada no colo, assim, como se fosse um lap steel, e aqui ele ia fazendo as notas e tocando a guitarra dessa maneira, ou seja, Jeff Healey, até na forma de tocar, era bem diferente dos demais guitarristas. Aí você pensa, tá, mas o que um bluesman, um bluseiro como o Jeff Healey tem a ver com a Jackson? Bom, acontece que lá nos anos 80, né, justamente na época desse filme, por sinal, ele acabou se interessando por tocar com guitarra da Jackson. Mesmo sendo uma guitarra tão associada ao heavy metal, ao hard rock que estava acontecendo na época, a qualidade de construção, a facilidade de tocar, os timbres, enfim, aquilo também interessou a Jeff Healey. E ele foi além, ele se interessou em tocar com uma Jackson de 2 braços, chamada de Siamese, a guitarra dele. Na verdade, como se fossem irmãs siamesas. Por quê? Porque realmente era aquele corpo grandão, com 2 guitarras em uma, de um lado uma guitarra de 6 cordas e no outro braço uma guitarra de 12 cordas. Estou colocando aí para vocês verem a foto da guitarra dele, tá? O que é bem diferente, que já era muito diferente por ser uma guitarra de 2 braços, né? Uma double neck, né? Onde ele estava ali tocando com uma 6 e uma 12 cordas. Mas além disso, ele usava essa guitarra no colo, deitada no colo, assim como ele costumava tocar a guitarra sempre, né? Que ele acostumou a desenvolver essa técnica, parece um piano, a forma de tocar, né? Então ele usava uma double neck, uma de 2 braços da Jackson, com 6 e 12 cordas, e ainda tocava com ela deitada no colo. Esse foi o genial Jeff Healey. Você consegue verificar isso também? Tem isso num videoclipe. Tem um videoclipe chamado When the Night Comes Falling from Sky, onde ele utiliza essa guitarra no colo, essa guitarra de Siamese de 2 braços no colo, enquanto está tocando e cantando nesse videoclipe, tá? Tem um videoclipe de uma música muito famosa também chamada Angel Eyes, onde essa guitarra aparece, mas não com ele tocando. É um videoclipe que tem uma moça que aparece no clipe, tem uma mulher no clipe que anda para um lado e para o outro, e a mulher entra na sala de ensaio, onde eles ensaiavam. E aí tem vários instrumentos lá, parados, né? E tá essa guitarra, double neck, essa Jackson, um headstock, um para baixo e um para cima, então os headstocks ali estão meio que grudados, por isso também essa coisa de siamesa, né? Mais uma característica diferente. Essa guitarra tá lá paradinha e ela aparece em uma das cenas. Mas ele tocando essa guitarra é no videoclipe de When the Night Comes Falling from the Sky,
e ele aparece tocando essa guitarra no colo. Procure aí que você vai conseguir achar esse videoclipe dele tocando uma Jackson, bluseiro tocando uma Jackson Double Neck. Ou seja, é bem diferente mesmo. Beleza? Fora isso, a gente tem diversos outros exemplos aí de guitarristas, talvez até não tão famosos, né? Que utilizaram guitarras da Jackson, né? Como o Tommy Martin. Disse Tommy Martin com M, não é Tony Martin, que Tony Martin foi o vocalista do Black Sabbath, né? Tommy Martin mesmo com M-I, que tocou com Prince, tocou com Madonna, né? Ele chegou a estar no catálogo da Jackson, enfim. Mas aí já é um cara de estúdio, né? Um sideman. Pensando em artistas mesmo, aquele que está ali utilizando o próprio nome na carreira, realmente esses três são bons exemplos de guitarristas fora do metal e que foram tocar com essas guitarras pontudas da Jackson. Beleza? Comenta aí se você lembra de mais algum guitarrista de um estilo diferente, de repente tem alguém no reggae, tem alguém, sei lá, na música brasileira, na MPB, enfim, que fora do metal e que tenha utilizado as guitarras da Jackson. Vejam que a qualidade de construção desses instrumentos realmente ultrapassaram os limites do rock metal, ainda que a marca continue até hoje, pelos seus formatos, pelos seus shapes diferentes, muito associadas ao rock e ao metal. Beleza, galera? Comenta aí, não deixa de comentar, dizer o que você achou desse vídeo, se você conhece esses artistas que eu citei aqui, se não conhece, vai procurar, procure ouvi-los, são excelentes guitarristas, tá? Procure que faz parte da cultura da guitarra conhecer esses caras, vai lá ouvir que é legal, tá? E já se inscreve, volta a dizer, se inscreve, deixa aí o seu like que você ajuda a gente, para não perder nenhum vídeo novo, já ativa as notificações também. Beleza? Um abraço, galera!